Bom dia, vai lá, Tavaquara, Tavaquara. Tavaquara foi o nome de uma missão, bicho. Uma missão jesuíta que foi fundada por um frade jesuíta, como é que chamava ele? Roque de Runderfunde, não sei se é isso, Runderfunde. Rumperfunde, eu vou verificar isso aí logo mais, tá certo? E isso foi aí, rapaz, sabe, ali nos tempos ali que as coisas eram brabas, acho que no século XVII isso. Eu não sei o que é que fazia, rapaz, seres humanos se meterem ali, rapaz, naquela mata, rapaz, aquela mata doida ali, rapaz, sabe? O cara veio, o Rock, eu acho que ele veio ali pelo Amazonas, certo? Veio varando pelo Amazonas, aí depois pegou o Xingu, sabe? Eu não sei se ele estava ali com planos na cabeça, se havia aí, sabe, um projeto, um plano, uma ideia, tá certo? E não sei quantas pessoas vinham com ele, não sei se vinham outros jesuítas. E eu só sei, rapaz, que esse Roque aí, sabe, se meteu ali pelo Xingu e veio que veio. Chegou numa localidade onde havia um igarapé, até outro dia eu chamava de Rio Tucuruí, mas na verdade é um igarapé, tá certo? As margens desse igarapé, rapaz, tem um povoado, acho que até hoje, se o igarapé não foi aterrado, sabe, chamado Cachoeira. E nesse povoado nasceu mestre, certo? É meu pai. E mestre contava, dentre outras coisas, eu não sei se era com o pai dele, sabe, que ele saía à noite ali, sabe, papel caiu no chão e eu me desloquei para pegar. E eu não sei se era à noite que ele saía para faxear, tá certo? O caboclo pegava uma canoa, sabe, uma lamparina, sabe, eu acho que prendia a lamparina ali, sabe, num toco aí, um cabo de vassoura ou qualquer coisa assim, uma vara cortada no mato, sabe, e ali, sabe, e aí iluminando a frente, como fazem os mineiros aí, sabe, nessas minas aí, mundo afora, onde eles prendem no capacete uma iluminária, tá certo? E ali, sabe, para ir focando, trazendo luz aí na escuridão, dentro das cavernas das minas, essas coisas assim. E ali no tempo de mestre ele pegava então uma lamparina, sabe, creio eu, e amarrava na ponta de uma vara ou coisa assim, sabe? E ele ia na polpa da canoa, na proa da canoa, a polpa é lá atrás, certo? Ali atrás, sabe? Quem vai fazendo ali a direção da canoa, tá certo? Eu acho que ele ia na proa, tá certo? E segurando ali a lanterna e focando, sabe? Com uma zagaia na mão. Zagaia é um tridente, tá certo? Para matar os peixes que dormiam, certo? Vê se pode, rapaz, o que faz a pobreza, certo? Porra, a pobreza é foda. E eu só sei, rapaz, sabe, que ele saía, não sei se era com o pai dele, sabe, faxeando ali, sabe, no Tucuruí. Ele não me contou essa história, eu tô aqui prolongando porque eu fico emendando pedaços aí de fatos, sabe, e de acontecimentos. E fico imaginando isso. Essa história de zagaiá, inclusive eu lembro que uma vez ele fez um tridente, só que ele usava aqui para caçar rato, ele estava em Belém, tá certo? Aqui nessa casa onde eu estou morando agora, não na casa, certo? Nesse terreno, e tinha ratos que vinham para cá, era o único terreno que era aí aterrado, certo? Porque ao lado havia chavascal, aí terrenos alagados, certo? E os ratos vinham para cá, rapaz, eu ficava aqui nessa ilha aqui da casa dele, entendeu? Porra. Aí eles se escondiam em monturos, tijolos que ele trazia, coisas assim que ele trazia da rua para aterrar o terreno, sabe? E os ratos se escondiam aí quando era no sábado e no domingo principalmente, sabe? Ele se armava com uma zagaia e saía caçando o rato, e o cachorro que tinha na época, o javali, sabe? Ele se prestava para fazer o papel de apoio, certo? Para não deixar o rato sair da toca, entendeu? E se o rato vacilasse, ele furava o rato com aquela zagaia. E assim ele fazia, rapaz, quando ele estava faxando ali no Igarapé. No Igarapé do Curuí, eu acho ali, sabe? Ali banhando Altamira, Vitória do Xingu, tá certo? O município hoje de Vitória do Xingu. Na época aquele ali era um porto, e eu conheci esse porto, certo? E
vi, sabe, fiquei abicorando muitas vezes ali como funcionavam ali os barcos, né, carregando, descarregando, tá certo? E eu mesmo usei esse porto quando foi preciso a minha família se deslocar de Altamira para Belém, tá certo? Na década de 60. E eu me lembro que eu passei por ali e peguei uma embarcação. Depois disso eu voltei várias vezes embarcado, sabe, também, e subia e descia ali por aquele porto em Vitória na época, só depois é que eu já não estava mais lá na região, quando ele se tornou Vitória do Xingu, sabe, se tornou um município. Mas o fato é que ali existe até hoje o Igarapé Tucuruí, tá certo? Aquela área ali eu estava vendo com o rabo do olho ali, pertencia a umas tribos aí, sabe, de indígenas que estavam aqui, sabe, há muito tempo antes, o Xipaia, e tinha mais uma outra tribo que eu não tenho, eu passei assim, a leitura rápida, só vi o nome Xipaia, e tem uma parada com os Chipaias aí que eu já contei aqui, sabe, quando uma vez Vitória ali era apenas porto, e os índios Chipaia e outras tribos estavam ao redor, tá certo? E eu acho que eles frequentavam ali o povoamento ali, sabe, para fazer compras e aquelas coisas assim, trocar mercadorias, sabe, trocar alimentos ali, carne de caça, sabe, peixe seco, qualquer coisa assim, tá certo? Por outros tipos de alimentos assim que eles precisavam, num sistema de escambo, certo? E mas uma vez eles apareceram lá não para fazer escambo, bicho, mas procurando cuidado de saúde, sabe? Alguém pesteou, rapaz, os coitados, sabe? Com gripe, sabe? Com H1N1, eu acho, sabe? Eu não sei. E esses índios chegavam ali, sabe? Ali no porto, ali no povoado, sabe? Ali caindo pelo chão, sabe, procurando ajuda. E a população ali do povoado entrou em pânico, sabe, ficou com medo. Aí avisou o intendente ali da cidade, a sede da cidade ficava em Altamira, sabe. Eu não sei quem correu em Altamira rápido, sabe, como pôde, a pé, a cavalo, sei lá o que, entendeu? E avisou lá o prefeito, e o prefeito veio. O que ele fez foi falar com o Coriolano, rapaz, ver se pode. Falou com o Coriolano, sabe, que era como é que chama? Um jagunço, tá certo? Era um jagunço coriolano, pelo que me dizem, certo? Pelo que eu li, pelo que consta num livro, num romance aí de um altamirense aí, que não vê o nome agora, da família, não vê o nome agora também, tá certo? Mas tem um altamirense que escreveu, acho que a Guerra no Riozinho do Anfrísio, não vou lembrar o nome dele aí, mas e nesse romance ele fala desse episódio, sabe, não sei se eram os Chipaias ou se era outra etnia, sabe, que chegou ali, sabe, no povoado de Vitória ali, sabe, morrendo, caindo, feita assim moscas, sabe, ali possuídos, abatidos pelo vírus da gripe, tá certo? Eles não tinham imunidade para isso. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, quando já são quantos minutos de vídeo já são aqui? Não dá para ver, rapaz. Cadê? Onde é que eu posso ver isso? 8 minutos de vídeo, tá certo? Porra, bicho. Aí, rapaz, olha, eu vou te contar. Aí, rapaz, o que fez o intendente lá, o prefeito, foi chamar o Coriolano, ver se pode uma porra dessa. Que era um jagunço, eu acho, tá certo? Essa história precisa ser verificada, tá certo? Aí o Coriolano, sabe, já desceu ali pro povoado de Vitória, sabe, onde era o porto da região ali do território, certo? Onde eram embarcadas ali as peles de seringueira, tá certo? De seringa e ali a castanha do Pará, sabe, que era levada para Belém, era trazida aqui para Belém, tá certo? Porra. E eu só sei dizer que o Coriolano chegou na cidade, sabe, com uma Winchester, certo? Porra, bicho, olha. Um rifle, rapaz, sabe? Um rifle 44, eu acho. E daqueles que eram usados nos Estados Unidos, eu acho também, tá certo? Que é um rifle de repetição, certo? E já chegou ali, sabe? E me parece que o meu avô, rapaz, o pai de mestre, sabe, foi ali, sabe, chamado ali para dar um apoio, sabe? Aí esse pai de mestre chegou também com um rifle, um papo amarelo ali, sabe? E ali, sabe? E aí, ao invés de dar assistência para os índios, rapaz, encerraram os índios dentro de um barracão, sabe? Todos eles ali, sabe? Adultos, homens e mulheres e crianças, sabe? Todo mundo ali dentro, sabe? E passaram fogo, rapaz, um genocídio ali, rapaz, em Altamira. Vê se pode uma coisa dessa. Porra, uma coisa de verificar essa porra aí, tá certo? É de confrontar para ver, rapaz. O ser humano é foda. Aí o que aconteceu? Eguma, me dá licença aí, mas deixa eu falar uma coisa aqui primeiro. Eu ontem falava de Altamira também, tá certo? E
precisei falar ali, sabe, de como a economia da cidade se desenvolveu. E eu falei, rapaz, sabe, de dois ali, sabe, de dois empresários em Altamira na década de 70, certo? Eu acho que já para a década de 80 e marchando mais para o tempo, tá certo? Eu acho que eles foram prefeito. Eu acho que sim, eu acho não. Inclusive eu servi a esse prefeito, certo? Foi o tempo que eu fui delegado de polícia, tá certo? E precisava de apoio e ele tinha interesse na segurança pública da cidade, em combater a marginalidade, sabe? E quando de pronto eu apresentei um pedido ali através de um advogado que era a chapa dele, era maçom e chapa do prefeito, tá certo? E esse advogado foi que conseguiu aí fazer minha indicação junto à Secretaria de Segurança do Estado do Pará, sabe, para que eu me tornasse delegado de polícia, porque aquilo ali era na década de 90, começo da década de 90, e sabe, ainda não havia ali funcionários da carreira jurídica concursados, sabe, para ocupar ali a delegacia de Altamira. Hoje, se você for a Altamira, você vai encontrar um delegado de carreira lá no cargo de delegado, tá certo? Mas houve um tempo, quando eu passei a morar em Altamira, depois que eu vim de Manaus, em 89, e estava vaga lá, rapaz, sabe, ali, sabe, a cadeira do delegado, certo? E através de um advogado aí que eu conheci, um paranaense, tá certo? Que conhecia o prefeito da cidade, também paranaense, tá certo? Que fez gestão junto ao governador aqui na capital, certo? E conseguiram minha nomeação para ser delegado de polícia, eu bacharel em Direito e advogado. Mas valeu ali o fato de eu ser bacharel em Direito, certo? E eu exerci, modéstia à parte, esse cargo aí com muita moral. Aí, rapaz, e nesse tempo aí esse prefeito aí dava apoio. Só que esse prefeito, rapaz, ele tinha um amigo, sabe? O pessoal fala que ele chegou, quando ele chegou com esse amigo, sabe? Ali nessa leva de imigração, sabe? Aí, por conta da Transamazônica, tá certo? Inclusive esse advogado aí, sabe, que eu falei aqui, sabe, que conseguiu aí encaminhamento, sabe, para minha nomeação de delegado, ele também era paranaense e os outros dois eram paranaenses, tá certo? E dessa forma, sabe, de paranaense em paranaense, sabe, a cidade foi andando, a cidade foi sendo empurrada. Só que esses dois amigos aí, sabe, um deles era prefeito na época, certo? O outro viria a ser prefeito no mandato seguinte. Se coligaram com um cara de Marabá, rapaz, olha. Um empresário de Marabá que tinha uma empresa lá, tá certo? A revendedora Marabá. E aí foi quando eu falei, sabe, que eu conheci uma vez um jornalista aí da área desportiva, tá certo? Mas que na verdade ele não atuava como jornalista, ele vendia ali as relações que ele tinha, tá certo? As relações políticas ali junto ao prefeito com outras figuras aí, com outros agentes aí do mundo da política. E esse cara me olhava com um olhar assim, sabe, meio suspeito, assim, desconfiado, entendeu? Porra. E foi quando eu fiquei sabendo, sabe, que havia aí, sabe, tava aí no éter, certo? Tava aí no mundo aí da memória, no mundo aí abstrato, no mundo das especulações, sabe, no mundo da política, no mundo da imaginação, uma relação daqueles dois paranaenses ali que estavam em Altamira, certo, dono de uma revendedora de veículos, com um outro proprietário de uma outra revendedora de veículos em Marabá, certo, a Revimar. Revendedora Marabá de veículos, etc e tal. Hoje, se você aqui em Belém quiser comprar uma motocicleta, você vai na Revemar, tá certo? Que lá você encontra motocicleta, carros e caminhões. E na época, aqueles dois ali, sabe, que estavam lá, dois paranenses que estavam em Altamira, e um deles era prefeito, também eles tinham, sabe, eu acho que era Revendedor Altamira o nome, sabe, não sei, eu acho que era isso. E era da Volkswagen, tá certo? Se você quisesse comprar um carro, então, tá certo? Rapaz, eu andava numa lata velha, um carro, sabe, que se alguém tocasse nele, sabe, podia contrair tétano, porque era uma lata velha, cheia de pontas, sabe, pontiagudas, e que podiam fazer transmissão ali, sabe, dessa doença aí causada. Podia se contaminar, rapaz, com tétano, certo? Vê se pode uma porra dessa. E eu nunca me ocupei, mas se eu chegasse com esse prefeito aí, sabe, eu com outro gerente lá, sabe, o pessoal dele lá para tirar um carro da loja, com certeza eles me permitiriam tirar um carro da loja, um carro cabaço, entendeu? Um carro zerado. E assim eu passaria a andar ali, sabe, de carro novo. Mas eu nunca pensei nessas coisas, sabe, assim, nessa fantasia eu não tinha na cabeça, eu não sei se era questão aí de cinismo, sabe, questão aí, sabe, de minimalismo, sabe, questão aí de falta de ambição, essas coisas assim. Sinceramente eu não sei te dizer. Rapaz, eu só sei dizer que
Esses três aí, sabe? Eu não sei se o cara lá de Marabá era também paranaense, sabe? Sei que esses dois de Altamira fizeram uma coligação com ele e abriram uma firma chamada Três Amigos, tá certo? E me parece que houve aí uma questão aí de lavagem de dinheiro, sabe? De apropriação do dinheiro da prefeitura, tá certo? De Altamira, sabe? Fazendo ali uma simbiose com o dinheiro ali, sabe? Da empresa da Revimar, tá certo? E ali o dinheiro era lavado e aquela coisa toda. O fato é que depois, quando acabou a possibilidade de mandato, o prazo político dessas figuras aí se esgotou, aí eles foram viver, rapaz, do que eles acumularam, do patrimônio que eles acumularam, tá certo? Eu não lembro o nome da firma, mas tem aí a firma que eles abriram aqui em Belém, sabe, os dois paranaenses de Altamira, enquanto a Revimar, sabe, manteve a marca junto com o dono, tá certo? Os outros dois abriram firmas aqui em Belém, tá certo? De sorte que se você quiser também comprar motocicleta, veículos aí, sabe, da Volkswagen, e não sei se da Fiat agora, me parece também, você vai numa dessas lojas aí, sabe, fundadas por esses dois caras lá de Altamira, que você vai sair de lá com um carro, se você tiver dinheiro, é claro, tá certo? E eu fiquei devendo essa informação da revendedora Marabá. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eguma, me dá licença aí, são 9h17, 31 de maio, tá certo? São 16 minutos de vídeo já. Eu vou passar por ti aqui, deixa-me bem ali, tá certo? E aí, macacão, tudo bem? Valeu aí? Cuidado com esse osso aí na mão, hein, rapaz? Não vai bater muito aí não, hein? Bater na cabeça dos outros aí com esse osso. Mas eu tô aqui com uma história, deixa-me ver aqui, eu tô aqui com o site, deixa-me abrir, dar mais aqui a abertura. Eu tô com o site da TV Fórum, tá certo? E aqui o card chama atenção para o seguinte, Revista Fórum é o nome, certo? E eu estou no Jornal da Fórum com o Miguel e o Henrique, tá certo? O Miguel do Rosário, tá certo? E o Henrique Rodrigues, tá certo? São dois jornalistas. E aqui tem uma outra jornalista, sabe? A Inês Aparecida. E eu fiquei hoje, sábado, sabe, me detendo com as histórias contadas deles. As histórias, sabe, que eles relatam ali no jornalismo são as histórias velhas, tá certo? O momento político que a gente está vivendo, tá certo? A gente vive hoje aí o rescaldo do que foi um golpe político que o Bolsonaro com os militares e empresários e a Rede Globo e aí, sabe, quem mais possa ser somado aí, sabe, o pessoal do agronegócio e quem mais aí, sabe, tentaram dar um golpe, rapaz, tomar a direção do país na marra, sabe, e amarrar aí essa direção, sabe, com cordas aí, sabe, do autoritarismo, tá certo? Acabando com aí as possibilidades de eleições, sabe, eleições que a gente faz de 2 em 2 anos aqui para escolher os dirigentes políticos. Os caras queriam liquidar, rapaz, a democracia, como diz ali o Código Penal, abolir a democracia. E o Bolsonaro ficou de fazer isso, de abolir a democracia, dar o golpe, tá certo? Mas como ele não conseguiu aí, sabe, enquanto ele estava presidente, sabe, abolir a democracia, aí partiram para outra possibilidade que era destituir o governo, tá certo? Que era fazer o atentado de destituição, isso, do Estado do governante de turno, tá certo? Que era o Lula, tá certo? E dessa forma aí, em ambas as situações, tá certo? Na situação com Bolsonaro e a situação sem Bolsonaro, acabar com o Estado democrático de direito, tá certo? Na verdade foi isso que aconteceu. E hoje o que a gente vive é isso, tá certo? Agora, de ver, rapaz, que a gente vive também, a questão que a gente vive aqui, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade liberal, uma sociedade do tempo da modernidade ali, tá certo? E aí, sabe, baseado em princípios liberais, tá certo? E baseado em princípios aí, sabe, de formação de sociedade capitalista, tá certo? Onde o sistema é um sistema individualista que extrai os excedentes da produção para os bolsos dos empresários, tá certo? É uma sociedade burguesa, liberal burguesa, essas coisas todas aí, esse babado todo aí. De sorte que nós aí, sabe, que não somos empresários, que não vivemos aí do mundo empresarial, nós aí que não somos constituídos de fortuna, de patrimônio, de títulos de terras, de títulos de financeiros, de títulos econômicos, tá certo? Nós somos chamados de proletários, tá certo? Eu, no meu caso, eu fui proletário, eu trabalhei com carteira assinada e sobrevivi também como profissional autônomo.
Vai passando aí um cara fazendo propaganda ali fora na rua. Aí, rapaz, eu sei dizer que então você tem essas duas categorias aí que se debatem, tá certo? Mas assim, o que a gente quer, nós que não somos proletários aí, o que a gente não quer, rapaz, é viver muito na merda, sabe? É isso. Mas o diabo é que o pessoal que se apropria dos excedentes da produção quer que a gente viva na merda e essa é a grande questão, tá certo? O Bolsonaro, então, trabalhou junto com a Rede Globo, principalmente, tá certo? Porque ela é o boca de ferro, certo? Ela que faz a cabeça, que opera no mundo aí, sabe? No mundo da estética, tá certo? No mundo da propaganda, do convencimento, da arte retórica, da arte da linguagem, tá certo? Ela opera nesse mundo aí da comunicação social e se liga, rapaz, com os 7 plataformas que tem hoje no mundo, ali nos Estados Unidos, tá certo? Ali no Vale do Silício, para continuar fazendo a lavagem cerebral das cabeças, sabe? Das cabeças humanas no mundo, de um certo modo, certo? E principalmente ali na sede do Império, sabe? Ali nos Estados Unidos, tá certo? E aqui no Brasil, tá certo? Então tem uma guerra hoje declarada, porque o seguinte, o Brasil hoje é o espelho, sabe? É o espelho dos Estados Unidos no sentido do que está acontecendo hoje com o Bolsonaro poderá ou poderia ter acontecido com o Trump. O Trump, no tempo que ele estava lá presidente, deu um golpe, tá certo? Deu um golpe ou praticou um atentado contra ali, sabe, a democracia estadunidense ou contra o Estado democrático de direito, na verdade foi isso. Só que lá as instituições jurídicas não fizeram o que está sendo feito hoje aqui no Brasil e essa é a grande questão, tá certo? Quando são 21 minutos de vídeo, tá certo? Porra, bicho. Então é isso que está acontecendo. E o Brasil hoje é espelho do que poderia ter acontecido nos Estados Unidos e não aconteceu. Nós temos um juiz hoje. Hoje o Miguel, sabe, trouxe. Quem foi que falou? Não, foi assim, o Lula, certo? Tem um jornalista chamado Lula, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele está nesse vídeo aí, tá certo? E ele falou do encontro, sabe? Que houve uma vez ali entre o presidente do Supremo Tribunal Federal com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, onde esse presidente do Supremo Tribunal Federal na época, o Toffoli, certo? Ele procurou o Fernando Henrique para se aconselhar, porque ele estava sentindo, sabe, que o Bolsonaro ia ser ia ser eleito presidente, sabe? Que esse cara ia trazer de volta a ditadura militar. Agora, rapaz, é incompreensível esse tal de Toffoli, porque uma vez ele disse que a ditadura militar não foi golpe militar, tá certo? Foi um conflito, certo? Um conflito que houve, qualquer coisa assim. O cara minimiza a situação aí, tá certo? Porra, bicho, esse Toffoli, tá certo? Mas o fato é que esse Toffoli foi se aconselhar com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique disse a ele: rapaz, tu conhece de luta livre? Te agarra com o cara, rapaz, naquela coisa ali que existe. Luta livre não, luta de boxe, certo? Aplica um clinch, certo? Aplica um clinch no Jair Bolsonaro, tá certo? Não larga dele, tá certo? Não dá folga para ele. De sorte que hoje o papo rolou, sabe, nesse programa aqui do Miguel, sabe, do Miguel e do Henrique, tá certo? Foi junto com o Lula, sabe? Foi nesse sentido de que o Bolsonaro tá aí, sabe, querendo dar golpe de novo, sabe? Tá torcendo, sabe? Porque o Bolsonaro saiu do poder, tá certo? Perdeu as eleições mas ele não perdeu, sabe? Ele tá com medo de ser preso e ele espera ainda inverter a situação hoje, sabe? Que marcha aí conduzindo, sabe, para que ele seja preso por condenação em processo criminal por causa do golpe. E a grande luta dele, sabe, de fora do Brasil, tá certo? E dentro do Brasil é impedir, sabe, a prisão dele. Ele olha assim pro Trump e diz: porra, Trump, tu não foste preso, tá certo? Porra, me ajuda, rapaz, eu não quero ir pra prisão, não. Se eu for pra prisão, eu vou morrer lá, ele diz, certo? E a grande luta e o que a gente vive hoje, tá certo? São essas questões aí. Eu trouxe essa pequena aqui, sabe, a Inês Aparecida, aqui, sabe, aqui para me olhar, sabe, ficar falando aí, porque de repente quando eu estava assistindo o vídeo, tá certo? Eu lembrei, rapaz, essa mulher, assim, o jeito dela falar, tá certo? E é todo o jeito, sabe, que aí, sabe, que eu adquiri, sabe, quando sabe, me pus no mundo lá no município de Altamira, tá certo? Que foi assim a fala nordestina, ela é natural do Ceará, essa mulher aí, sabe, essa jornalista, a Inês Aparecida, tá certo? E de repente o sotaque dela, tá certo, me fez viajar, rapaz, de volta lá para Altamira, e foi por isso que eu comecei falando ali, sabe, de Vitória do Xingu, ali, sabe, de facho e não sei mais o que, etc, entendeu?
O facho aqui é diferente, é do fascismo, tá certo? Porra, é diferente. Tá certo? Mas no fundo é fatiar, tá certo? De certa forma não deixa de ser ali, sabe, aquela estrutura que você tem um pedaço de pau, um cabo, sabe, qualquer coisa assim, sabe, com uma lamparina amarrada na ponta, tá certo? Onde o facho ali é a iluminação, é a luminária, tá certo? É a luminária e aquele arranjo ali é do pau que sustenta uma luminária com o qual se vai olhando ali os peixes dormindo, tá certo? E o mestre conta, sabe, que muitas vezes ele ficou assim assustado, porque dormindo ele encontrava não só peixes, bicho, sabe? Mas ele encontrava, vai ver, sabe, sucuris ali imensas, sabe, ali dormindo também ali no leito do rio, do Igarapé Tucuruí, tá certo? Onde ele ia faxear, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu acho que o facho aqui é o facho de luz, tá certo? É diferente do facho ali, da ideia que o Mussolini tinha, sabe? E os fascistas tinham, sabe? De pegar varas e ali, sabe? Aquela ideia, sabe? De que um grupo, vários indivíduos ali reunidos, tá certo? Eles podem fazer ali, sabe? Promover um conflito, sabe? Ali uma insurreição, essas coisas todas assim, tá certo? São diferentes as ideias. E eu só sei dizer que a fala dessa pequena aí, rapaz, quando já são aqui 26 minutos de vídeo, ela me lembrou, rapaz, sabe, o falar que eu trouxe para Belém quando eu vim de Altamira, tá certo? Eu e a minha família, tá certo? Que é um falar nordestino, tá certo? Aí eu fui obrigado hoje de manhã a ir para a internet, tá certo? E procurar a história de Altamira e me lembrar dos personagens antigos, tá certo? E ver que tudo começa ali em Altamira no século XVII, tá certo? Com o rock, deixa me ver aqui se eu vou achar o nome do cara, o Hopperfund, deixa me ver se eu encontro aqui o nome do cara. Deixa me ver se eu encaro aqui. Quando ele vai falar da história, aqui ele está falando que só havia índio lá naquelas bandas ali, tá certo? No século XVIII, então em 1700, tá certo? Onde, quando se estabeleceu ali, né, no Xingu, ali na região de Altamira, uma missão jesuíta. Rock Hunderfund. Eu estou falando Hunderfund e Fund e não Fund, certo? Porque o cara era ali, sabe, da etnia germânica, eu acho. O Rock Hunderfund, tá certo? Na década de 50, do século de 18, 1750, ele chegou ali, rapaz, no Igarapé que tem lá em Altamira até hoje, assim, quando a gente vai para o aeroporto de Altamira, passa numa ponte onde por baixo tem o Igarapé Panelas, tá certo? Igarapé dos Panelas. Eu acho que os Panelas foi o nome aí, sabe, com que os brancos deram para uma etnia indígena, tá certo? Os Panelas. Teria que ver isso aí, tá certo? Mas o fato é que existe esse Igarapé ali, sabe, indo para o aeroporto, e mais ali, indo para a Estrada de Vitória, tem o Ambé. Então ali, sabe, creio que a missão é Tavaquara, que o Hunderfund fundou, tá certo, ali uma missão. A missão é ali um povoado, sabe, que ele iniciou atraindo os índios ali, sabe, para, sabe, fazer a cabeça dos índios ali, como faz a Rede Globo hoje, rapaz, sabe? Com esse povo aí desavisado, com esse povo ignorante, com esse povo carente, com esse povo sem recursos materiais, que são os evangélicos de um modo geral, que vão para as igrejas assim, sabe, procurar saúde mental e saúde material também, rapaz, sabe? Eu falava pro açaizeiro bem aqui, o amassador de açaí de frente à minha casa, sabe? Eles são dois evangélicos, sabe? De vez em quando eu me pego ali me falando de debates aí religiosos, sabe? E às vezes eu me esqueço que eles são dois evangélicos e que são dois fudidos, assim, sabe? Que esperam, sabe? Desenvolver esse empreendimento aí de amassar açaí e se tornar ricos. Veja que o cara tem um automóvel Fiat e eu não tenho nenhum, por exemplo. E ele usa a porra desse automóvel Fiat, sabe? Não lembro o modelo aí, sabe? Pra ir lá na feira ali no porto onde vende açaí, sabe? E transportar açaí em saca de lá para trazer para cá. E uma vez eu falei para ele por que ele não comprou uma picape, tá certo? E ele me deu assim uma explicação rumorosa assim que eu não lembro muito bem porquê. Mas eu acho que pro caso dele caberia mais uma picape, tá certo? Eu não sei se ele falou, não, é porque o carro serve para trazer o açaí, mas serve também para fazer aí os trabalhos aí, o lazer da família. Me parece que foi essa. E o fato é que ele tem um automóvel Fiat, sabe, que deve aí, sabe, nós estamos em 2025, deve ser um carro 2023, e eu não tenho nenhum na minha garagem, tá certo? Porra.
E de certa, mas eu creio que ele não esteja melhor do que eu. Pelo menos eu tenho possibilidade de estar aqui perante esta câmera aqui fazendo um vídeo, tá certo? Mas ele também é um cara virado, rapaz, sabe? Ele tem um teclado lá dentro ali, sabe, do ponto de venda do açaí, sabe? Um teclado, um Yamaha, tá certo? Onde ele, sabe, ele faz ali um dedilhado, ele tá aprendendo, tá certo? E eu acho que ele deve tocar na igreja dele também, essas coisas todas. E é um cara virado, é um cara inteligente, sabe? O pai dele, eu fiquei sabendo outro dia através de uma conversa que ele foi chefe. Chefe é a maneira que a gente fala hoje, certo? Mas o Henrique falou, o Henrique aqui que tá o parceiro do Miguel do Rosário, sabe? Ele diz que é cozinheiro, tá certo? Cozinheiro. Aliás, hoje eu não precisarei cozinhar, vou aproveitar a comida que eu fiz ontem, rapaz, sabe? Para não ter que cozinhar hoje, eu vou cozinhar amanhã. Mas eu só sei dizer, rapaz, que assim, sabe, o que anima hoje esse mundo aí, sabe, que faz a cabeça, as pessoas que têm as cabeças lavadas hoje, no tempo do Hunderfund, certo? Ele fazia a cabeça dos pobres desgraçados indígenas ali para tirar as crenças espiritualistas deles ali, sabe, e colocar outras na cabeça que era o cristianismo, tá certo? Hoje a Rede Globo opera nesse sentido, sabe, de fazer com que a massa proletária aí fudida, sabe, e onde ali os evangélicos, sabe, se situam, se tornem ali, sabe, fudidos cabeças lavadas, tá certo? E apoiem politicamente com o voto individual de cada um, sabe, as suas lideranças aí que os pastores aí indicam, aquela coisa toda, tá certo? E dessa forma mantém uma opressão, sabe, uma dominação social, sabe, enfim, mantém essa aparência de democracia liberal que a gente tem, sabe? Porra, foda, bicho, sabe? E causa todo esse sururu que a gente está vivendo hoje. Eu acho que sururu é um nome bom, sabe? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de sururu para traduzir justamente, sabe, essa confusão que a gente vive hoje, sabe? Esse abalroamento, sabe, que a gente vive, esse choque que a gente sofre, sabe, padece na cabeça por conta do que aí, sabe, os que lidam com a emoção humana, sabe, causam nos corpos dos humanos, dos brasileiros e dos paraenses e dos belenenses, inclusive com um cara como eu, tá certo? Quando já são aí 31 minutos e 46, eu vai para 32, eu vou fechando esse vídeo por aqui. Eu vou chamar esse vídeo então de sururu, tá certo? Eu poderia chamar de Hunderfund também, tá certo? Para homenagear o Rock, tá certo? Que foi ali o cara que veio pelo meio da mata, sabe? E fundou ali, sabe, a cidade de Altamira em 1750, sabe? Na década de 1750, quando ele chegou por lá, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador e o canal quem fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia.